gente comparar. Vamos lá? Tá, só o preâmbulo, né? Tensão entre Rússia e Estados Unidos ameaça desembarcar nas fronteiras do Brasil. Dá uma olhada qual o reflexo imediato e a gente vai entender onde nós nos inserimos nisso. Os dois países latino-americanos são tradicionais aliados dos russos e, ao longo dos últimos anos, receberam um importante volume de investimentos estatais de Moscou. Russos exigem que a OTAN pare com a expansão para o leste na Europa e se dizem prontos para uma ocupação militar de outros países. As tensões entre Rússia e Estados Unidos voltaram a crescer nesta quinta-feira, dia 13, após Moscou dizer que as negociações de segurança entre os países foram um fracasso, né? E que há um desacordo contínuo em questões fundamentais. O vice-chanceler russo, Ryabkov, que liderou a primeira rodada de conversas em Genebra, aumentou o tom e disse que a Rússia não descarta a possibilidade de enviar tropas para Cuba e Venezuela, países próximos aos Estados Unidos. Principalmente Cuba. Ryabkov disse que tudo depende dos americanos, acrescentando que o presidente Vladimir Putin alertou que pode tomar medidas militares caso a expansão da OTAN para o leste na Europa continue. Diante do impasse, o vice-ministro, né, deixou a porta aberta para a possibilidade de que Moscou estabeleça uma estrutura militar em Cuba e na Venezuela, como uma espécie de retaliação ou uma estratégia de equilíbrio de forças. A lógica é clara: se americanos querem contar com aliados com a Ucrânia e a Geórgia nas portas do seu território, Moscou então também teria suas bases na América Latina. Os desdobramentos recentes da região, que já contam com mais de 100 mil tropas em movimento, assustaram Kiev e seus aliados, Kiev na Ucrânia, né, que temem uma eventual invasão. Em resposta, o governo russo diz que pode controlar suas forças militares dentro do seu território da maneira que quiser e que não tem planos de invadir a Ucrânia. Dificilmente é possível que a OTAN nos dite para onde devemos mover nossas forças armadas no território russo, disse o porta-voz. Vou complementar essa análise. Pessoal, vamos lá. A Rússia moveu as suas tropas para as fronteiras, mas do lado russo, das fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? E o que Moscou, vamos dizer assim, se contrapõe ao Ocidente é o fato de que, após o enfraquecimento, a dissolução, na verdade, da União Soviética, e anteriormente à dissolução do próprio Pacto de Varsóvia, que envolvia os países das ex-repúblicas soviéticas, a OTAN cooptou esses países para o seu lado, o que fez com que, podia até ter trazido um mapa novamente aqui para complementar, o que fez com que a Rússia tivesse a OTAN nas fronteiras do seu território físico. Tá? O que está se repetindo nesse momento? E aí fica fácil você entender. Na década de 60, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás para você entender. Na década de 60, o mundo esteve à beira de um conflito nuclear, que começa em 1960 com a tomada do poder em Cuba de Fidel Castro, apoiado pelos serviços de inteligência da União Soviética, é óbvio, e que culminaram com a implantação de estruturas militares em Cuba e que foram ampliadas após os Estados Unidos implantarem na Itália e na Turquia baterias de mísseis nucleares com alcance de em torno de 2.500, de alcance médio, com alcance direto a Moscou. No Ocidente, nós vemos aqui só a parte da crise dos mísseis de Cuba como uma tentativa do Khrushchev de hostilizar os Estados Unidos. Você nunca ouviu a segunda parte da história, que em 61, os Estados Unidos, a gente só ouve a parte de 62, tem até filme sobre isso, tem até filme da Marvel sobre isso, né? Da Marvel, da DC, sei lá, sobre isso, né? Falando sobre a crise dos mísseis. Mas você não sabe o começo da história.
antes que a Rússia enviasse os seus mísseis para serem instalados em Cuba, um ano antes, os Estados Unidos instalou na Turquia e na Itália baterias de mísseis com capacidade nuclear, com a cabeça de guerra nuclear, com alcance até a capital da Rússia, Moscou. Então tem sempre uma coisa que precede. Talvez no futuro a história no Ocidente se conte da mesma forma. Hoje parece que a Rússia está ameaçando os Estados Unidos, colocando tropas, ou ameaçando colocar tropas na Venezuela ou em Cuba novamente. Mas, na verdade, antes de que isso aconteça, nós temos a OTAN não só cooptando uma série de países que têm fronteira com a Rússia, portanto, no quintal do seu oponente, mas também, né, cooptando a sua maior faixa de fronteira, que é a faixa da Ucrânia. Há um trabalho europeu, né, de trazer a Ucrânia para a União Europeia e, consequentemente, para a OTAN, como aliança militar, já de uma década. Quase foi bem sucedido, se não fosse aquele processo todo que envolveu ali a Praça Maidan, né, que depois o governo, enfim, nós já trouxemos também isso aqui outro dia para debate. E o que ocorre na sequência disso é simplesmente uma retaliação russa para que esse processo cesse. Eu vou fazer minha análise no final. Tá? O Ocidente não estava preparado para um ressurgimento tão rápido e um líder tão forte à frente da Rússia, depois de toda a vitória que obteve com a dissolução da União Soviética. E eu preciso fazer uma análise ainda mais profunda no segundo momento, se os aspectos envolvendo as exigências da Rússia no momento e aquilo que aconteceu na Segunda Guerra, olha que é delicado o que eu vou falar agora, para quem acha que a gente está aqui tendo algum lado, na verdade eu estou analisando pelo lado histórico. A gente vai precisar ter algum cuidado para analisar se os avanços e a retomada de território que houve pela Rússia na Crimeia, agora na Ucrânia, não tem qualquer semelhança, se tem ou não tem qualquer semelhança, com as cessões que foram feitas à época, no período pré-Segunda Guerra Mundial, por Chamberlain, quando a Alemanha avançou para o leste, tanto na questão da Áustria, quanto na questão da Tchecoslováquia. A gente vai precisar analisar se tem algum paralelo nisso lá na frente. Isso é um ponto que não é para hoje. Hoje, vamos ficar especificamente com a crise dos mísseis, porque está acontecendo neste momento exatamente o que aconteceu entre os anos de 1960 e 1962, onde o grande impasse entre os Estados Unidos e a Rússia quase levaram o mundo a uma guerra nuclear. A boa notícia é que, ao final daquela crise, os Estados Unidos e Rússia sentaram e entraram em acordo. Houve retiradas dos dois lados, recuo dos dois lados. E aí nós entramos naquilo que ficou conhecido efetivamente como a Guerra Fria, onde, do ponto de vista de confrontos diretos entre as potências, efetivamente não ocorreram, porém, muitas batalhas utilizando os países por procuração. Né? Então, assim, esse é o momento atual, pessoal. E para quem acha que os tambores da guerra não estão acionados, aí é um grande equívoco. Essa matéria também aqui sobre a crise dos mísseis está muito bacana, o material. Eu orientei o pessoal lá do Pátria Digital, né, para você saber o que aconteceu lá na questão da crise dos mísseis. E está aqui também no canal Pátria Digital. Não vou ler aqui todo o material. O importante é a gente saber aqui que é uma história que só se repete. E que hoje, né, o tom subiu muito porque a Rússia declarou que, caso os Estados Unidos e a OTAN não recuem das suas posições na Eurásia, que eles estarão trazendo um incômodo para o seu quintal. Só que agora com muito mais facilidade
visto que já há anos existe esse intercâmbio entre a Rússia e entre Rússia e Cuba e Rússia e Venezuela, inclusive com grandes investimentos em equipamentos militares e em bases. Na verdade, a ameaça que a chancelaria russa declarou hoje, para mim, já não é mais uma ameaça. Isso já existe de forma efetiva, inclusive com a estruturação de portos. A questão é se eles ampliarão essa presença e ampliarão, inclusive, a quantidade de equipamentos estratégicos e táticos. Do ponto de vista tático, esses já estão lá. Do ponto de vista estratégico, como os dispositivos nucleares, aí a questão é a cena dos próximos capítulos. Onde é que entra o Brasilzão nessa? Primeiro, Venezuela é fronteira com o Brasil. Já existe uma grande presença militar russa, né? A Rússia não é, do ponto de vista militar, nem próximo da capacidade que tem os Estados Unidos de projetar poder, não tem, mas de incomodar com equipamentos estratégicos, inclusive com a tecnologia dos hipersônicos hoje, já testados, e que nós já trouxemos aqui, um risco muito grande para as Américas. Olha, pessoal, eu não arriscaria em dizer que tempos difíceis podem ser traçados para um futuro próximo, a não ser que a questão vá arrefecer. Outra questão que é importante nós tratarmos, eu não sei o quanto a Europa estaria interessada efetivamente em escalar esse conflito além dos Estados Unidos. Nós sabemos que por trás de toda essa cortina, e nós falamos muito sobre isso durante o processo eleitoral americano, a ligação entre a família do Joe Biden e interesses econômicos com oligarcas ucranianos. Para quem já esteve na Ucrânia, ou para quem conhece a estrutura da Ucrânia, não só da Ucrânia, mas várias das ex-repúblicas soviéticas, inclusive a própria Rússia, os oligarcas que mandam nesses países, que têm o controle desses países, têm amplo poder e influência, inclusive sobre energia e forças armadas. E há uma associação formal, declarada ainda no processo eleitoral americano de 2020, sobre a família de Joe Biden e interesses desses dois setores na Ucrânia. Resta saber se a Europa está disposta também a cair nessa conversa do tio Joe e sacrificar os seus, já que a crise está muito lá na porta. Aí eu acredito que foi a grande jogada do Putin nesse momento. Não muito boa para nós aqui, por exemplo, no Brasil, mas a gente tem que lembrar que a análise aqui é do ponto de vista geopolítico, do Putin em trazer o problema para o quintal dos Estados Unidos, principalmente em Cuba. Principalmente em Cuba. Então, assim, é algo que não deve ser subestimado e, a não ser que essa turma resolva sentar para conversar, nós estamos frente a tempos muito difíceis. Que é mais um agravante para você hoje não ficar muito tranquilo, foi a partir da crise de Cuba, dos mísseis de Cuba, que se estabeleceu o famoso telefone vermelho, uma linha direta entre o presidente russo e o presidente americano para que o mundo não desencadeasse um processo, uma crise, uma guerra nuclear. E eu acredito que esse telefone vai tocar muito agora em 2022. E para apimentar essa questão, dessa vez, diferente daquilo do passado, tem mais potências envolvidas, não muito diferente também do que aconteceu na Segunda Guerra, porque você tinha ali a turma do eixo, você tinha ali Itália em menor porção, mas você tinha Japão também envolvido, mas agora você tem duas grandes potências nucleares de um lado, que é China e Rússia, e do outro lado é óbvio que você tem todo o Ocidente com as suas respectivas potências nucleares. A nível de Conselho de Segurança, só para nós termos uma ideia, você tem dos 5 assentos, Reino Unido, França e Estados Unidos de um lado, e do outro você tem Rússia e China, né? E é vantagem para quem busca, pode ser que dentro dessa estrutura de manipulação, a China se aproveite desse imbróglio que o tio Joe, né, envolveu o Ocidente, e isso vai ficar na conta do tio Joe.
O presidente Trump administrou as relações com a Rússia muito melhor do que o Biden tem feito, pessoal. Pode botar na conta do bom velhinho, porque ele está fazendo muita caca. E Putin se encontrará com o Xi Jinping em breve em Pequim. E detalhe, com mais raiva do que nunca, porque ambos tiveram essa sessão dos jogos boicotadas e com mais afinco eles se encontrarão. Ou seja, estrategicamente foi uma decisão péssima de confrontar dois inimigos tão potentes ao mesmo tempo. Naturalmente, você une os dois interesses. É uma máxima da arte da guerra, do livro, do clássico da arte da guerra, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E houve essa gafe tremenda do setor estratégico americano. Pessoal, estamos analisando aqui simplesmente questões estratégicas, tá? O presidente da China, Xi Jinping, e o da Rússia, Vladimir Putin, vão se reunir em Pequim no dia 4 de fevereiro, agora próximo. A data também marcará a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que será realizada na capital chinesa. Estamos preparando uma cúpula oficial Rússia-China, disse o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Sergei deu declaração nesta sexta-feira, hoje, em sua tradicional entrevista coletiva do início do ano. Ele afirmou ainda que Putin visitará Pequim a convite de Xi Jinping e que, além de ter o encontro com o líder chinês, vai assistir à cerimônia da abertura dos Jogos. As negociações de mais alto nível ocorrerão nesse dia, enfatizou Lavrov. O ministro russo se encontrará com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, também em Pequim. Na véspera das conversas entre os líderes, terão nossa conversa, onde consideraremos detalhes de toda a agenda internacional, explicou o chefe da diplomacia russa. Vou fazer aquela pergunta aqui do Moisés. Você acha que o Putin está indo lá para assistir a abertura dos Jogos? Ou está indo lá... Pergunta, reflexão. Ou está indo lá para combinar estratégias de enfrentamento, sendo que o interesse econômico da China direto é a derrocada dos Estados Unidos enquanto hegemonia econômica mundial, além das alianças com países para a quebra do padrão dólar, que é algo que a gente já conversou aqui também, né? Ou que o Putin só está indo lá para fazer uma visita de cortesia? Pensa aí, me responde no chat agora. E onde entra o Brasil nisso? Merece uma análise só para essa questão. Lembrando que o Brasil, o presidente Bolsonaro, tem uma agenda, olha só, onde nós estamos envolvidos, né? Temos uma agenda em março de 2022, agora, daqui a pouco mais de um mês, para Brasil-Rússia, com comitivas e conselhos de alto nível programados, conselhos destes dos quais eu já fiz parte algumas vezes. Não sei se farei parte desse especificamente, mas já fiz parte no passado de outras searas como essa, e que são tratados assuntos de interesse relevante econômico e estratégico para o Brasil. Mais um ponto a ser acrescentado. O Brasil agora, novamente, como membro também do Conselho de Segurança da ONU, mesmo que do Conselho rotativo, mas com acesso direto aos outros players, né? Dá uma olhada, pessoal. Não é brincadeira, não. Essa questão geopolítica é muito importante. Moisés, o que vai acontecer na nossa vida, meu amigo? Caso escale ainda mais essa situação, você terá uma escalada mundial de preços no setor de energia, principalmente petróleo e gás, o que influencia direto o arroz, o milho, o ovo, a proteína animal, tudo que chega na tua mesa, até a tua conta de energia é afetada por isso. Se nós pegarmos o ponto de que estamos ainda num processo de sai e não sai de uma crise de saúde pública mundial, que já dura 2 anos, pode ter certeza que instabilidade do ponto de vista de uma guerra de nível global prejudica demais, né? Fora a perda de vidas e tudo mais, que a gente ainda nem está nessa fase de falar sobre isso. Mas vamos lá. Pessoal, gostou dessa análise? É um pouco diferenciada, né? Mas
o que a gente tem para levar de positivo é que lá atrás, quando isso aconteceu, eram a fanfarra das potências que sentaram, entraram em acordo e cada uma provavelmente saiu com uma série de interesses que nós não conhecemos atendidos, de um lado e de outro. Sinceramente, eu torço que para nesse momento ocorra a mesma coisa, para que, né, até porque as exigências feitas tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, ambas impossíveis de serem cumpridas pela outra parte. O que significa que se o pessoal ainda está sentando para conversar, é porque a porta continua aberta para um meio termo. Essa é a minha conclusão dessa análise. Mas que nós devemos estar atentos. E aí, façam as suas provisões. Não é previsões não, pessoal. Provisões. Porque 2022, além de toda a questão nacional aqui, de eleição e tudo mais, nós temos uma crise mundial aí que se escala. Tá? Gostou dessa análise? Dá like, se inscreve e compartilha. Esse é o canal Pátria e Defesa. Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a Curtas do Pátria e Defesa, o nosso canal, olha, com análises bem mais reduzidas aqui para você. São vídeos com até 5 minutos ali de análise bem objetivas sobre pontos específicos das nossas lives que nós debatemos diariamente ali por mais de 2 horas, né, por dia. Aqui no canal Curtas do Pátria, você verá isso de forma compactada, né, com recortes ou vídeos originais com até 5 minutos de duração, para que você possa aqui acompanhar esse trabalho. Para isso, eu vou pedir para você, olha, nesse momento, você chega junto, dá uma olhada aqui do lado, essa é a sua página, aqui você se inscreve e aperta aqui, ó, no botão do sininho e marca todas. Pronto, você já fez isso. Agora é só curtir e compartilhar com os amigos. Te espero todos os dias aqui com vídeos às 7h15 da manhã, ao meio-dia e 45, às 15h45, às 17h45 ou em qualquer outro horário aqui. Mas de 3 a 4 encontros diários nós teremos aqui no canal Curtas do Pátria. Te espero aqui. Um forte abraço a todos e fui!